Glória a Jesus. Diz assim o texto, Daniel capítulo 6, primeiro versículo em diante, diz assim: Então pareceu bem a Dário nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar o seu reino, e acima deles 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre os seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas, por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador geral do seu reino. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, é muito comum quando estamos em uma função, seja em casa, no trabalho, na família, na sociedade, na igreja, em que quando nós tornamos notáveis em determinadas situações e funções daquilo que fazemos, nós incomodamos alguém com as nossas ações de maneira benéfica. Sempre incomodamos alguém quando somos notáveis naquilo que fazemos, principalmente para o Senhor. Daniel, este homem cujo esteve presente também no reinado de Nabucodonosor, e que vale lembrar que assim como ele, muitos foram levados cativos à Babilônia, e naquele lugar muitos que ali estavam, que foram levados cativos, eram pessoas que tinham cargos, reinados, posições aonde eles estavam. Mas ao chegar na Babilônia, muitos deles, lamentavelmente, se corromperam pelas luxúrias e belezas babilônicas que ali estavam. Mas havia aqueles remanescentes que ainda, com toda a circunstância de perseguição e de luta, permaneceram fiéis ao Senhor. E se tem uma das coisas que não é o local quem vai nos definir, não é a postura, não é um cargo, não é um título, não é uma carteirinha, mas se tem uma coisa que é notável aos olhos de Deus, é o caráter do seu servo. E Daniel, assim como outros, que embora foram levados cativos, permaneceram nas suas posições diante daquele a qual o chamou para uma grande obra. E em meio a muitos, Daniel foi uma das pessoas perseguidas pelos babilônicos, pelos homens que ali estavam, pessoas letradas, pessoas que tinham notariedade naquele lugar, e que muitas das vezes, quando nós chegamos em lugares hostis, lugares estranhos, lugares nos quais muitas das vezes as pessoas nos olham com desdém, muitas das vezes somos chacotados, somos caluniados, somos humilhados, somos perseguidos. Mas o que me chama a atenção neste homem chamado Daniel é que em nenhum momento ele recuou e olhou para trás. Em nenhum momento Daniel se rebaixou à índole babilônica, não se curvou a deuses babilônicos. Daniel não se curvou às idolatrias daquele lugar, nem muito menos aos costumes, inclusive alimentares daquele lugar. Até que um dia, este homem que chegou no anonimato, sem era-lembeira, sem recurso nenhum, apenas mais um cativo que ali fora levado
aquele império babilônico. De repente, passaram tempos, começou então a uma situação acontecer naquele lugar. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, que muitas das vezes somos levados a lugares que nós não queremos. Mas eu quero dizer uma coisa para alguém nesta noite: se Deus te levar a lugares dos quais não é do seu agrado, lembre-se, Deus quer te usar neste lugar com um propósito, com um objetivo. Se você está sendo conduzido a este lugar, você não reclama, não murmura, mas glorifica e exalta o nome do Senhor. Vale lembrar de que muitas das vezes escolhemos lugares, opções, mas eu quero vos lembrar que muitas das vezes os nossos pensamentos, os nossos quereres, as nossas vontades, nem sempre é a vontade e o querer de Deus para a nossa vida. Assim como, por exemplo, Naamã, que era um homem que, quando foi chamado para tirar a sua lepra, ele começou a escolher lugares para que pudesse mergulhar, rios de Abana e Farpar, mas Deus pediu para que ele mergulhasse no Jordão. Eu quero chamar a atenção que quando nós fazemos o querer de Deus, entramos no agrado de Deus, ainda que a sua vista humana não goste, lembre-se, Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Ainda que você não goste, faça a vontade de Deus. E Daniel, assim como alguns dos teus, foram para aquele lugar. É claro que muitas das vezes tem lugares que nós não vamos porque queremos, tem lugares que muitas das vezes vamos contra a nossa vontade, mas é o que tem para hoje. E ao chegar naquele lugar, assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias tiveram seus nomes mudados para nomes babilônicos. Daniel, cujo nome se chamou Beltesazar, e assim como os demais, como Sadraque, Mesaque e Abednego, foram os nomes que foram dados a eles. Eu quero abrir um parênteses dizendo: podem mudar o seu nome, pode mudar a sua vestimenta, mas ninguém consegue mudar o seu caráter de Deus na tua vida. Aleluia. José, quando também chegou ao Egito, mudaram as suas formas e trajes de se vestir, mas não conseguiram mudar o caráter de José, não conseguiram mudar a linhagem de José, não conseguiram mudar a promessa que ele tinha na vida dele. E não foi diferente com estes homens, dos quais chegaram naquele lugar de uma maneira anônima, de uma maneira hostil, mas que de repente começou Deus a trabalhar e fazer com que do anonimato aquele homem chamado Daniel criasse destaque. Diz o texto, pouco antes, de que Nabucodonosor foi atormentado com um sonho, e neste sonho, que por diversas vezes ele teve, chamaram os melhores bruxos, encantadores da Babilônia, mas nenhum daqueles homens conseguiram convencer. Aleluia. Até que de repente, do nada surge um nome chamado Daniel. E este homem, quando se apresentou diante de Nabucodonosor, começou a dar ouvido ao seu sonho. E ali consultou Daniel a Deus para que pudesse trazer a clareza daquele sonho. E eu quero dizer que começa aqui uma grande perseguição contra este homem. E começa então, num período depois, Daniel vem com a interpretação daquele sonho. E nisso, Nabucodonosor se impactou com a clareza e com a profundidade
e com a nitidez daquilo que Daniel trouxe da parte de Deus para um homem babilônico. O que me chama a atenção, irmãos, que Deus quer nos usar no meio da Babilônia, no meio da idolatria, no meio da nossa família, no meio dos subúrbios, nos presídios, nos lugares mais desprezíveis. Deus quer levantar Daniéis nesta noite para que seja usado, para que não se intimide, para que não se impacta com aquele a quem está à tua frente, que não olha reis, que não olha senhores, mas que olha para o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ao chegar ali, com muita firmeza e autoridade, ele entregou aquilo que era para ser entregue àquele rei. Rei este tão temível e sanguinário, que qualquer falha que ele tivesse ali poderia colocar a sua cabeça a prêmio. Mas Daniel tinha o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, irmãos, seja aqui, seja onde for que Deus te guiar, Ele vai te usar com autoridade e poder, e fazer com que o nome dele seja engrandecido. E de repente, aquele pequeno homem humilde ganhou um destaque tamanha que Nabucodonosor o constituiu como governador na Babilônia. E não pare por aí. A Bíblia diz que, passado tempos, Daniel sempre continuou a ser perseguido. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? Quanto mais persegue o povo de Deus, quanto mais persegue aqueles que têm promessa, quanto mais bate naquele que tem promessa da parte de Deus, mais o Senhor faz por onde fortalecer a tua vida. Ainda que muitas vezes nas noites em que você inclina a tua cabeça, no teu travesseiro sai lágrimas, mas Deus é contigo. Passado tempos, Daniel desempenhou juntamente com os seus assistentes uma excelente função no governo da Babilônia, até que um determinado dia começa então um declínio de Nabucodonosor, aonde ele se reclusou-se em uma mata. Diz o texto que até em bicho ele transformou-se, e ele ficou longo tempo recluso. E teve ali uma situação especial, onde ele pôde reconhecer o Deus de Daniel. Vimos que em meio a tudo isso, além de toda a situação que ali passara na Babilônia, os seus assistentes também foram lançados em uma fornalha. E no meio de uma fornalha, diz o texto, de que havia-se ali dentro uma quarta pessoa. Glória a Deus. Estes homens, quando assim fora lançado um decreto para que todos pudessem curvar-se e idolatrar aquela estátua, estes homens, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram, não se prostraram, não se renderam aos deuses babilônicos, enquanto que muitos cativos que foram levados se curvaram, inclusive príncipes, inclusive pessoas que eram da alta graduação, da alta cúpula, aleluia, se curvaram diante daquela estátua, mas estes homens não se curvou, e foram lançados diante de uma fornalha, cuja Bíblia diz que a temperatura foi agravada em 7 vezes mais. Eu não sei o que você passa, eu não sei o que você está passando, qual é a temperatura até então que você está suportando, mas o meu Deus manda dizer nesta noite: suporta um pouquinho mais, porque Deus não está com você, aleluia, deixando você só nesta situação. Deus dará ordem ao seu anjo para ti, aleluia. E diz o texto que lá embaixo
Nabucodonosor começa a avistar-se que ali dentro daquele fornalha não estavam aqueles homens se queimando, pelo contrário, estavam de pé, mas que de repente via no meio mais uma pessoa, mas um quarto homem estava ali reluzente, e era o anjo do Senhor que acampava ao redor daqueles homens, que em meio àquele lugar guardava a vida deles, e ali dentro eles, em vez de se queimavam, começaram a adorar a Deus e dizer: Santo, 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 Santo. Porque no meio da fornalha nós não temos que murmurar, nós não temos que reclamar, mas nós temos que adorar e exaltar o nome do Senhor. Lá fora, de repente lá fora, começa aqueles homens, aqueles bruxos, os encantadores, aleluia, a ficar impactados com a tamanha divindade do Deus dos Hebreus. E não sabia eles que o Deus dos Hebreus era o maior dos deuses aos quais ele se prostrava. Assim será naquele grande dia em que o Senhor virá buscar a tua noiva. E a Bíblia diz que naquele grande dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Seja aqueles de religião de descendência afro, seja aqueles que são de religiões pagãs, seja aqueles que têm outros dogmas religiosos, todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar o Senhor. Aleluia. De imediato Nabucodonosor reconheceu o poder deste Deus, reconheceu em que toda a Babilônia não havia outro Deus além dele. Oh glória, aleluia. Passado o tempo, aleluia, começa então a vir o reinado de seu neto Belsazar, este que foi um homem desmantelado, cujo reinado não durou muito, porque era um jovem farrista, um jovem que muitas das vezes se escorava apenas no título, se escorava apenas no poder que ali foi dado a ele. Mas, como todo jovem que muitas das vezes por falta de sabedoria tem uma queda, em meio a uma juventude que não age com prudência, com humildade, com sabedoria e discernimento, ele tem uma queda. E este homem, cujo sucedeu em virtude de tantas outras situações que passou ali, diz o texto que ao chegar um tempo, ele montou uma comemoração no reinado dele. Convidou-se aproximadamente 1000 membros da alta corte para que comparecessem ali e fizesse um banquete real. E ao chegar naquele lugar, não obstante a tamanha avareza e da tamanha soberba daquele jovem que desde pequeno, diz o texto, que já carregava, aleluia, arrogância e soberba em seu coração, este homem, não obstante, fizeram com que seus súditos trouxessem as taças reais que foram levadas cativas de Jerusalém. Ah, meu Deus! Ali tocou em algo sagrado e começaram a usar os utensílios da parte do Senhor para poder desfrutar-se de um banquete, de um desfrute carnal. E eu quero dizer nesta noite que o santo não se mistura com o profano. O que é santo não se mistura com o que é profano. A água não pode se misturar com o óleo. O pecado não pode se misturar com o que é santo. A luz não pode se misturar com as trevas. E naquela noite começaram a tentar fazer ali um arrumadinho, tentando misturar o profano com o que era santo de Deus. Mas de repente, aleluia, um alarido veio e começou a escrever naquela parede
começaram a ficar impactados aquele povo, porque ali havia uma gravura. Diz lá no livro de Daniel capítulo 5, no versículo 25 em diante, diz: e as palavras que foram escritas formam a seguinte frase em aramaico: Mené, Mené, Tekel, Parsi. E este é o significado destas palavras. Aleluia. Quem chamou novamente para interpretar aquela situação? Daniel. Daniel não foi chamado para o banquete da carne, mas foi chamado para desvendar algo que eles sabiam que era da divindade dele. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Que muitas das vezes não chama vocês para o banquete, seja aquele banquete entre famílias, seja aquele banquete entre amigos, mas muitas das vezes chama você para expulsar, sabe, aquele demônio. Muitas das vezes chama você, sabe para quê? Para orar para aquela enfermidade. Muitas das vezes lembra de você nos momentos das dores e das angústias. Mas eu quero dizer para alguém nesta noite: não olhe para o que não te chamaram, mas olha para o propósito e a situação que Deus criou, para que o nome dele fosse glorificado neste lugar. E chega Daniel, não mais aquele jovem, mas um Daniel um pouco mais velho, mas ainda com uma mente sadia. Não importa quantos anos você tem, não importa como está a tua condição física, mas o importante é o que é de Deus na tua vida ainda permanece intacto, blindado, para que no tempo hábil você seja usado por Ele. E chega Daniel naquele lugar, com certeza ficou abismado com a situação e ainda mais de ver os elementos sagrados do Senhor sendo usados para as orgias carnais daquele rei. E pediu, e fez aquele homem, ofereceu àquele rei ouro, prata, dinheiro, banquetes, para que Daniel pudesse interpretar todas aquelas escritas insígnias que estavam na parede. Claro que Daniel recusou, mas de pronto ele começou a interpretar dizendo: Mené, Mené, Deus avaliou e contou os dias do teu reinado e decretou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. O Parsi, o teu reino já foi dividido e entregue aos medos e aos persas. E diante disso, por ordem de rei Belsazar, vestiram Daniel com um manto real vermelho púrpura, condecorando-o com uma corrente de ouro no pescoço e proclamando o terceiro em autoridade e poder no governo do reino. E aconteceu que naquela mesma noite Belsazar, o rei dos babilônicos, foi assassinado. Sabe o que Deus está querendo dizer, irmãos? Que quando tocam naquilo que é santo da parte do Senhor, muitos têm a popularidade de apenas falar de um Deus de amor, de um Deus de paz, de um Deus de justiça, mas poucos têm a coragem de abrir a boca para dizer que também Deus é Deus do fogo consumidor. Aleluia! E de imediato, entrando na mensagem, Dário tomou posse daquele reinado. Dário, ao contrário dos outros reinos que passou por ali, era um rei mais compassivo, era um rei mais amigo, porém tinha sua autoridade de governança. E de repente sabia Dário referências de Daniel. Você quer ver interessante, irmãos? Você pode estar hoje na IPAD, amanhã na Adebrais, amanhã na Maranata, amanhã na Batista, mas o que vale muitas das vezes não é o local onde você está, mas é a referência de Deus que é levado consigo na bagagem. Quem tem referência tem portas abertas, quem tem referência tem cartas de crédito, quem tem referência tem confiança no alto, que muitas das vezes o inimigo vem querer minar essa referência na tua vida.
E ao chegar naquele lugar, disse ali que Dário começou, como qualquer lugar de uma nova administração, levantar homens de confiança. Diz o texto que ele levantou em torno de 120 sátrapas e vice-reis para governar o seu reino. Mas havia ali entre eles 3 grandes líderes, e o nome de Daniel foi notório. E assim como lá atrás, Daniel também passou a ser perseguido aqui. Ah, meu Deus. E quando viram que o nome de Daniel era o nome cotado para ser nomeado como governador geral de toda a província, aqueles homens que também estavam ali na cúpula de Dário, muitos deles começaram a falar sobre a vida de Daniel, porque muitos deles também sabiam quem era Daniel, e de repente começaram então a tentar procurar motivos. Lá no versículo 4, começaram a procurar motivos para tentar levantar acusações contra este homem chamado Daniel. Isso não é diferente no meio da igreja. Isso não é diferente lá onde você trabalha. Isso não é diferente lá no meio da sua família. Isso não é diferente aonde você gera destaque e reconhecimento. Sempre vai ter pessoas não satisfeitas, pessoas invejosas, pessoas caluniadoras, pessoas soberbas, pessoas altivas que muitas das vezes não faz por onde alcançar aquilo que você alcançou e acha muito mais fácil lhe matar do que lutar para ser um igual a você. Aleluia. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? Diz o texto que não puderam achar nenhuma falta contra este homem. Oh, glória! Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Que se você andar em fidelidade diante de Deus, se você andar em lealdade ao Senhor, se você andar, aleluia, segundo os princípios da palavra de Deus, ainda que o inferno se levante para tentar te destruir, Deus há de pelejar pela tua vida e trazer lugar de destaque e de honra para você. Aleluia. Glória a Deus. Mas tentaram mesmo achar alguma falta, alguma desonestidade, e eles concluíram. E sabe o que me chama a atenção? Que no versículo 5 diz que então eles concluíram e murmuravam, ficaram pés da vida, porque não conseguiram achar nada contra este homem. Nunca encontraremos motivo algum forte o suficiente para denunciarmos, e olha como ele é tratado, esse Daniel. Oh, irmãos, eu não sei como tem me tratado até aqui, como lá fora as pessoas me tratam, se é o crentinho metido a salvo, ou se é o crente mais santo que o outro, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: continuas tu na posição, que enquanto muitos estão pelas costas te maltratando e caluniando, Deus está te levando e guiando você para veredas tranquilas, para que o nome dele continue sendo glorificado na tua vida. E de repente começar em comum acordo. Veja, o inferno também tem comum acordo, viu, irmãos? É por isso que o crente precisa estar em comum acordo. Amós capítulo 3 diz: podem orar dois juntos se não estiverem em acordo. Se tem uma coisa que no inferno também tem, é disciplina. Nós vimos aqui, olha, versículo 6: assim que aqueles supervisores e os sátrapas de comum acordo foram conversar com o rei. Muitas das vezes o inferno em comum acordo também faz coisas acontecer, irmãos. Mas sabe o que nos alegra nessa noite? É saber que tudo aquilo que ele faz, ainda que em comum acordo, aleluia, Deus jamais deixará prosperar as ferramentas que venham do inferno contra a tua vida. Isaías capítulo 54 diz que toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. E toda língua e juízo que se levantarem contra
que a gente pode usar contra esse Daniel. Ele tem uma mania lá de sempre estar orando ao seu Deus, em sua janela sentido Jerusalém, 3 vezes ao dia. Vamos pedir ao rei para que faça um decreto, para que durante 30 dias não haja adoração, não haja nada. Aleluia. E aquele que fizesse algo fosse punido. Assim o rei, de maneira inocente, sabe o que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos? Veja, assim como um rei, assim como um pastor, assim como um líder que levanta pessoas de sua confiança, aleluia, sempre tem um Judas no meio. Assim como em qualquer canto, sempre tem alguém vendendo a sua primazia, trocando o seu caráter, a sua identidade por moedas de prata, de ouro, vendendo-se por migalhas. Eu quero dizer a você nesta noite: honra a confiança que Deus deu em sua mão, para que amanhã você não sofra, não pereça, não volte a comer dos porcos da qual o diabo te dará um dia. Sinta-se honrado naquilo que Deus te confiou para fazer, seja na igreja, na direção do amado pastor, seja lá no trabalho, onde o seu supervisor te confiou uma função. Faça com amor, com excelência, com ordem, com decência. Não desonra a confiança que Deus te colocou. Seja onde for, faça o seu melhor. Se você não está aguentando, não está suportando, seja honesto. Vai conversar com seu líder, vai apresentar suas queixas, suas razões, mas nunca traia a confiança daquilo que um dia foi colocado e depositado em tua mão. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos ver a seguir a recompensa. Diz o texto que Daniel continuou a adorar a Deus. Daniel não se curvou a decretos. Tem crentes que muitas das vezes se curva a qualquer coisinha. Aliás, tem crentes que torcem para que haja alguma coisa, para que ele tenha uma habeas corpus, para não fazer aquilo que ele não queira fazer. Cuidado, Deus está de olho em você. Aleluia. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Faça com excelência, com amor, com ordem, com disciplina, com decência, mas faça. Daniel não se curvou a decretos. Daniel continuou orando ao seu Deus. E de repente, os espias, achei a hora. Eu não disse a vocês que eles iam falhar? Nós crentes estamos dentro de um Big Brother espiritual. Sempre tem alguém ao nosso derredor, só dando uma espiadinha. Cuidado com o que você faz, com quem você anda, aonde você anda, o que você fala, as rodas que você senta. Deus, ele vê tudo. Se o inferno vê, imagine Deus. Procura se alegrar com a vitória do teu irmão e da tua irmã. Procura jubilar com ele a vitória dele, a vitória dela, e não espiar a vida dela, o que ela faz ou deixa de fazer, para contar para o seu pastor, para o seu líder, para que ele possa ser disciplinado e você assumir o lugar. Meu Deus, nós estamos num tempo que precisamos olhar para o alvo e não para os arredores. Deus nos levantou como atalaia e não como espia de fofoca, de mentira, de contenda. E disse o texto que assim levaram Daniel a uma cova. O rei ficou perplexo que quando foi o sentenciado foi justamente o seu amigo Daniel. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? Que este rei se incomodou. Oh glória! E foi orar ao Deus de Daniel para que desse livramento a ele. Sabe o que Deus está querendo dizer nessa noite? Se aquele que anda contigo lado a lado, que professa a mesma fé, não orar pela tua vida, Deus tem o poder de usar o ímpio para pelejar por você. Já havia dito Jesus que se meu povo não clamar, as pedras vão clamar.
lançaram Daniel naquela cova com leões. Aleluia. Posso imaginar a cena, numa situação terrível, somente você e bichos ferozes dentro de uma redoma, trancafiado sozinho, mas lá fora havia gente soltando girandas, vamos se dizer assim nos dias atuais, soltando fogos de artifício, pulando de alegria, porque aquela peça que tanto incomodava, entre aspas, não vai incomodar mais. Eita, engano do diabo. Tem pessoas que mais se alegram com a derrota do outro do que com a vitória do seu irmão. Tem pessoas que mais se alegram com a ruína do que com a alegria da vitória do seu irmão. Mas não se preocupe, Deus vai preparar a mesa. Haverá uma mesa na presença dos teus inimigos. Deus há de preparar a mesa, não te preocupes não. E ao amanhecer do dia, o rei foi até aquele lugar e começou a clamar pelo nome de Daniel. Ah, meu Deus! Diz lá o texto no versículo 19: logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. E quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza: Daniel, servo do Senhor, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pode livrá-lo dos leões? Então, diz Dário, ouvi-se a voz de Daniel que respondeu: ó, caro rei, vive para sempre. Imagina você a cena, irmãos. Muitos com certeza acompanharam esse rei na porta daquele lugar, na expectativa de ver ali, não clamor, mas sim lágrimas daquele rei, de ao abrir aquela porta os leões estarem saciados da tua fome e só ver ossos jogados naquele lugar. Sabe o que acontece, irmãos? Tem pessoas que são como urubus, que não vê a hora de ver a carniça rugindo para poder atacar. Olha, seja quem tem se levantado contra a tua vida, aleluia, Deus há de preparar a mesa, não se preocupa. O tempo de cantar está chegando na tua vida. E de repente, ao Daniel, aleluia, quando o rei abriu aquela porta, e de repente Daniel estava lá. Oh glória! Daniel estava ali naquele lugar. Daniel estava jubilante. Mas e os leões? Como estavam os leões? Estavam ali sonolentos. Deus está dizendo, sabe o que? Ele vai trazer o refrigério. Não se preocupa, Deus vai trazer o refrigério. Deus vai fechar a boca dos leões a favor da tua vida. E vem a melhor parte e ao mesmo tempo triste. De repente, viu então aquele rei que fizera mal aos olhos de Daniel, em lançá-lo àquela cova, em lançaram ele de maneira injusta, porque apenas estava orando. Eu quero dizer a alguém nesta noite: se tem alguém na tua casa incomodado porque você ora, continue orando, continue buscando, continue clamando, continue bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. E passado aquele momento, estavam ali aqueles homens, os mesmos dos quais fizeram que o rei lançasse um decreto. De repente, diz o texto que o rei chamou aqueles homens, não somente um instante aqueles homens, mas chamaram os seus familiares e lançaram todos aqueles homens, os seus familiares, na cova dos leões. E aí sim, o leão se levantou e começou a consumir toda a sua carne.
continua chamando por justiça. Deus continua sendo justiça. Deus continua sendo justiça. Ainda que muitas das vezes tu não acha que não há justiça, na Candaravasui decai. Digo assim para ti, filha, que sou eu, Deus, que tenho visto o teu lamúrio. Deremanto e decaramantúria. Aquieta-te tão somente o teu coração, porque é eu, Deus, velado pela tua vida. Sou eu, Deus, que tenho visto essa situação. Não pensas tu que naqueles momentos, dos quais de maneira tímida me busca naquele lugar, levanto e decanamanto remasso e decaia sépia. Sou eu, Senhor, que tenho pelejado pela tua vida. Sou eu, Senhor, que saibo bem da onde tenho eu te tirado. Sou eu, Senhor, que já tenho, aleluia, tirado tudo em vários lugares que não era mais, mas tu está neste lugar. Aquieta-te tão somente o teu coração, filha, porque sou eu, teu Deus, que pelejo pela vida dos teus. Sou eu, Senhor, que vou fazer um rebuliço ali na vida de alguém, mas não se preocupe. Na Candarevaçu e decai. Tu clamas por salvação de alguém, mas sou eu, Senhor, que tenho o poder de tirar do monturo, transformar, lavar, limpar, libertar, transformar e trazer para este lugar. Na Matarafaçu e decante negra. Digo ainda assim para ti, filha, para que tu saibas que sou eu, Senhor, que fala contigo. Ainda nesta semana tu falasse comigo algo. Mas sou eu, Senhor, que digo para ti, ainda não é chegada a minha hora, filha. Continuas tu nesta posição, continuas tu apenas olhando para mim. Já não tenho eu dito que fecha a boca daqueles que se levantam contra ti? Porque tem mais, filha. Sou eu, Senhor, também que visita a tua saúde. Demanto e decaramanchoria. Sou eu, Senhor, que cuido de ti, filha. Não te preocupas, porque sempre estarei eu cuidando de ti, diz o Senhor. Fiquemos de pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Homem, assim eu digo para ti. Lembro-me muito bem quando muitos se levantaram contra a tua vida neste lugar. Muitos, assim como fizeram com meu filho Daniel, tentaram fazer contigo. Mas sou eu, Deus, que tenho colocado um cajado em tuas mãos, como eu coloquei na mão do meu filho Moisés. E digo para ti, homem, conduza este rebanho conforme a minha vontade. São ainda muitos que falam contra a tua vida, almejando o teu lugar, mas digo para ti assim: continuas tu firme na minha presença. Tenho eu se agradado da tua conduta. Continuas tu apenas olhando para mim, porque daqueles que se levantam contra ti cuido eu. Demanto e decaravaço. Assim como um dia eu falei para o meu filho Josafá, falo para ti: nesta peleja tu não tem que pelejar, porque esta peleja não é tua, mas sou eu, Senhor, que compro por ti esta peleja. Sou eu, Senhor, que providencio. Não preocupas o teu coração, porque sou eu, Senhor, que te chamei para uma boa obra. Sou eu, Senhor, que te levantei, te capacitei, te instruí, para que tu vagues e dê fruto. Vou eu te levar a lugares que ainda não imaginou estar. Prepara-te, porque será grande
Já tenho feito lá atrás esta promessa e continuo ainda assinando para ti esta promessa, filho. O Senhor está preparando um lugar especial. É um lugar este aonde tu entrarás com autoridade e vidas serão transformadas. Prepara-te para receber nesse lugar homens de periculosidade. Prepara-te para receber neste lugar as mulheres de periculosidade, homens e mulheres que a sociedade não dá nada, mas eu te levantei para ser uma atalaia no meio destes, aqueles que estão desprovidos no meio da sociedade. Sou eu, Senhor, que vou usar a tua vida para trazer estes, para que o teu nome seja reconhecido neste. Sou eu, Senhor, também que cuido da tua casa. Não preocupas tu porque eu visito o teu celeiro. Não preocupas com o teu guarda-roupa porque sou eu, Deus, que provê para ti e para a tua companheira. Ai, tem gente que se queixa até dos lugares que tu vai, homem, das viagens que tu faz, homem, mas de público digo para envergonhar aqueles que falam contra ti. Sou eu, Deus, que tenho provido fielmente na tua vida. Sou eu, Senhor, que tenho sustentado. Sou eu, Senhor, que tenho dado. Sou eu, Senhor, que preparo o salário digno para o meu filho. Ai, como ele leva a sua decaias. Papai querido, eu entrego a tua igreja em tuas mãos, Senhor. Quero entregar esta igreja em tuas mãos, a necessidade desta obra em tuas mãos, os obreiros desta obra